Olá a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. Eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não um endurance. Fiquem connosco, malta. Boas, malta! Estamos então de regresso aqui para a análise ao Grande Prémio dos Estados Unidos, no COTA. Grande Prémio este em que a pole position foi conseguida por Max Verstappen, assim como também a vitória. Foi quase mais um grande slam para Max Verstappen, faltou-lhe a volta mais rápida. Lando Norris faz o segundo lugar e Charles Leclerc em terceiro termina assim o pódio desta corrida. Lewis Hamilton em quarto lugar e Oscar Piastri em quinto fecham o top 5. Gonçalo, um fim de semana em que no fundo podemos dizer que só deu Verstappen. Sim, se calhar como... não queria dizer isto, mas eu acho que muitos esperavam, se calhar isto, que aconteceu, que foi mais um domínio do Max Verstappen. Isto muito por aquilo que nós temos visto nas últimas corridas, as vitórias que aconteceram em Monza e em Baku, e depois o grande resultado que foi, sendo que eu acho que ficou um sabor amargo por parte de Max Verstappen em Singapura, que eu sinto que ele acha que devia ter ganho aquela corrida, mas como ele falou no final desse mesmo fim de semana, que foi uma grande performance num circuito onde era sempre difícil e que estavam, né, looking forward, né, para o futuro, e aqui neste fim de semana dominou por mais uma vez por completo. Não sei se quer dizer, sei que o Red Bull, sim, neste caso é um carro de topo. Não sei se é o carro mais não sei se é o carro mais rápido na grelha. Eu tenho essas dúvidas, continuo se calhar a achar que o McLaren é mais completo e é mais rápido. Contudo, os McLaren não têm o Max Verstappen a conduzir, não têm o Max Verstappen Hunter, diremos assim, caçador, numa posição em que ele nunca esteve antes. Normalmente ele, em todos os campeonatos do mundo em que esteve, Começou sempre à frente. e ele esteve sempre à frente, mesmo em 2021. Foi sempre a presa. Exatamente, foi sempre a presa, mesmo ali na zona final, quando o Hamilton estava a aproximar-se. Ele é que, entre aspas, se calhar poderia ditar um bocadinho mais as regras. Contudo, agora eu acho que estamos a ter a versão ultimate digamos assim, do Max Verstappen, que é um Max Verstappen que não tem nada a perder, tem 4 títulos de campeão do mundo no bolso, Certo. não tem nada a provar contra dois pilotos da McLaren que parece-me que um mais que outros estão a ceder um bocadinho à pressão, não conseguem arriscar tanto e ele vai amealhando pontos atrás de pontos atrás de pontos, e eu acho que se nós já saímos com Singapura a achar que o campeonato está bem aberto, acho que este resultado é formidável, principalmente para o campeonato, para nós também, porque acho que isto vai aquecer muito até ao final da temporada. Mas o que o Max Verstappen faz este fim de semana ao Piastri é quase uma vitória no DNF, porque o Verstappen ganha 25 pontos, mais 8 da sprint, que dá 32, enquanto Certo. que o Piastri Piastri conseguiu só faz 10. 10 pontos. Ganha-lhe 22. Ou seja, ganha-lhe 22 pontos. Ou seja, quase que lhe ganha. Não, 32 não, ganhou 33 pontos. Porque é 25 mais 8 é 33. Ou seja, ganhou 23 pontos. Ou seja, quase aquilo que o Piastri ganhou ao Norris. Quando o Norris esteve em Zandvoort, teve o problema na unidade motriz. Há um fim de semana, acho que não há muito mais a dizer, mas acho que há muito a dizer pela Red Bull, e eu acho que as pessoas também não estão a dar assim muito valor ao que tem sido feito na Red Bull, mas acho que as palavras do Max Verstappen vêm um bocadinho contrariar isso, porque ele, desde que o Lawrence aqui chegou, ele tem ultimamente falado um pouquinho mais sobre isso, e ele diz muito de a equipa deixou de olhar tanto para os dados de simulação e efetuar mais ligações entre dados de pista e os dados dos túneis de vento, ou seja, perceber mais, em vez de olharem mais para a parte, né, de simulação e depois
de simulação no sentido de CFD e por aí fora, e do piloto de simulação que está no simulador virtual, mas olhar mais para o que o piloto sente em pista e os dados retirados de pista, e isso tem sido um fator para eles conseguirem extrair um pouco mais do carro. E acho que isso, só para terminar a minha intervenção aqui em relação à Red Bull e ao Max, eu acho que isso também tem sido verificado ainda mais na própria performance do Tsunoda. Eu acho que o Tsunoda, apesar de o sétimo lugar acho que não é justo, porque ele tem uma manobra perigosa para cima do Berman, contudo iria ser um top 10 seguro e estava a fazer uma boa corrida, tinha um bom ritmo de corrida. Ok, que não estou a comparar com o Max Verstappen, comparativamente a Max Verstappen foi uma corrida se calhar péssima, não é? Mas comparativamente ao que ele tem feito, o Tsunoda tem evoluído, note-se. Ou seja, eu acho que Laurent Mekies veio aqui introduzir umas novas, se calhar, diretrizes de como existe a operação da equipa, e eu acho que isso tem dado bastantes resultados. E para além disso, o facto de a Red Bull não parou o desenvolvimento. Mas acho que também não parou o desenvolvimento por causa de Max Verstappen e aquelas conversas que houve durante o verão. Eu acho que a ameaça de sentir e de perder Max Verstappen fez com que a Red Bull e o próprio Laurent Mekies mostrassem ao piloto que nós podemos estar agora mal, mas nós temos ferramentas e pessoas suficientes para, num espaço curto de 2-3 meses, conseguirmos te dar o carro necessário para voltares a ganhar. Eu acho que isso foi uma maneira também de eu mostrar que, se calhar, e isto, lendo se calhar entre linhas, diria, o projeto de 2026 se calhar pode não estar ao máximo agrado, mas é aqui uma prova de que nós conseguimos dar a volta por cima. Eu acho que isso também poderá ter sido um fator para convencer o Max Verstappen a continuar, porque acho que se não fosse isso, a Red Bull já estaria a pensar no carro de 2026, algo que Zac Brown já afirmou que estão a fazer há bastante tempo, e se calhar foi veremos, ou não, se foi um erro, mas acho que a McLaren já lá vamos. Mas em relação à Red Bull é isto. Sim, e eu acho que tudo o que tu disseste subscrevo, com algumas exceções. Eu acho que a questão ao Max já lá vou, tenho mais alguma coisa para dizer. Em relação ao Tsunoda, acho que a subida de forma do Tsunoda é uma consequência da subida de forma do carro. Ou seja, acho que na pausa de verão a Red Bull conseguiu fazer alguma coisa com aquele carro. Conseguiu desbloquear algo que se calhar estava lá desde o início deste carro, porque foi algo que nós falámos até no início da época nos nossos podcasts, que era estranho a descida de performance da Red Bull comparativamente com o ano passado. Ok, que o ano passado já não estavam muito bem, mas também mais para o final da época já não estava muito bem. Eu não diria só descida de forma, eu acho que também queres dizer é a intermitência, porque tu tens de resultados, sim, em que tinhas fins de semana, sim, fins de semana, e depois desce, não? Exatamente. Ou seja, havia ali alguma coisa. Aliás, nós falamos isso também precisamente no fim de semana do Japão, em que dissemos o carro, isto é Max Verstappen, mas não é só Max Verstappen. O carro funcionou, exatamente, o carro funcionou muito bem no Japão. Ou seja, era algo que este carro já tinha e já tinha demonstrado, pelo menos sempre foi essa a minha opinião. Simplesmente, provavelmente era um carro que eles não percebiam e portanto não o conseguiam desbloquear em mais pistas. Durante a pausa de verão alguma coisa aconteceu em que eles conseguiram, pausa de verão, digo, ok, eles durante a pausa de verão não podem trabalhar, mas a verdade é que ali depois da pausa de verão houve ali algum clique. Supostamente o que eles trouxeram de novo, só para complementar, o fundo plano que eles trouxeram, o fundo plano e a asa dianteira foram os provavelmente dois. Isso ajudou também a desbloquear aqui alguma coisa e alguma potencialidade. Sim, mas eles, para perceberem o que tipo de design tinha de ter o fundo plano, tinham que perceber alguma coisa, tinham de fazer a interpretação do carro. Portanto, eu não coloco isto, a subida de forma do Tsunoda, coloco-a como uma subida de performance do carro, que é notória. E esta subida de performance do carro não é resultado do Laurent Mekies.
Porque sim, a introdução isso do sim. fundo, por exemplo, Isso, claro. seria algo que já foi feito e foi Não, isso acordado é fruto de Pierre ainda. Lachaise. Exatamente. Está lá desde o início. Não, mas o que eu também queria dizer é que muitas destas coisas Já estavam já definidas. estavam definidas e ainda o Sim. Laurent Mekies não estava lá. Sim, mas o que eu quero dizer, quem estava a dirigir e quem dirige essa parte é o Manteve-se, Pierre é o mesmo, Lachaise e exatamente. manteve-se, ou seja, isso já estava definido já desde o início Eu do acho ano. eu acho que aqui não é uma questão de Laurent Mekies nem da própria gestão. Acho é que Eu talvez falei na operacionalização. sim, acho é que talvez o facto de ter mudado a cabeça, que já lá estava há muitos anos, isto quer a pessoa que vem a seguir, seja melhor, seja pior, O fresh air, não é? traz sempre uma lufada de ar fresco, que ajuda às vezes a desbloquear ou a quebrar algumas rotinas, algumas coisas que possam desbloquear algo. Mas eu acho que efetivamente o que aconteceu com a Red Bull foi um desbloqueado de performance que já existia no carro, mas que eles conseguiram desbloquear. E claro, depois, e portanto a subida de forma do Tsunoda vem daí, mas mesmo assim, porque continua a ser muitos furos abaixo de Max Verstappen. Sim, sim. A questão é que antes víamos, eu acho que a distância entre ambos deve ser mais ou menos a mesma, mas antes Max Verstappen ficava em terceiro ou em quarto, agora fica em primeiro com vantagem e Tsunoda acaba por estar também uns lugares acima. Eu acho é que temos tido um Max Verstappen, ou seja, além da Red Bull ter subido de forma, tivemos um Max Verstappen que conseguiu, fruto do seu talento e da sua capacidade de pilotagem durante a primeira metade do campeonato, manter-se vivo no título, Manter-se à tona, não é? Exato, manter-se à tona d'água, e agora Não está a afogou. conseguir fazer aquilo que fez na primeira metade da temporada também. Só que na primeira metade da temporada um resultado destes seria fazer um terceiro ou um segundo lugar, ou por vezes uma vitória, Agora como foi no Japão. é dominar. Agora é dominar. E este tem sido o calcanhar daqueles da McLaren, tem sido Max Verstappen. Tem sido... vamos ser realistas. Existem poucos fora de série. E eu acho que está na altura, ou já o fizemos, mas está na altura de percebermos e de colocarmos Max Verstappen efetivamente como estes fora de série. Colocá-los como Fernando Alonso, como Lewis Hamilton, o próprio Max Verstappen e outros que são fora de série e são pilotos que conseguem fazer de pouco muito. E foi isto que bastou à Red Bull, foi fazer do carro um bocadinho melhor e Max Verstappen está lá. Eu não sei se em termos de talentos, vou dizer aqui algo polémico, mas só para não sei se já acabaste ou não o tema, mas falaste agora em termos de talento e fora de série. Eu não sei se consigo pôr o Hamilton ao nível do Max neste momento já. Sim, mas eu não quero entrar nessa discussão O aqui. que eu vi do Hamilton até hoje, e eu Sim. acho que, ok, eu não me lembro do Hamilton em 2007, 2008, mas lembro do Hamilton a partir de 2010 até hoje, e eu lembro do Verstappen desde o início. Sim. E o que eu vi de um e do outro, eu acho que mas foi aqui algo só polémico. Sim, mas é algo que eu não quero Eu entrar... neste momento olho para a grelha e eu vejo dois talentos acima dos outros. acabas por ter que colocar o Lewis Hamilton do ponto de vista do número de títulos. Sim, não é? mas isso é um bocado relativo. É a mesma coisa que dizeres... Ou eu estou a falar em performance é a durante o mesma campeonato. coisa, vamos falar dos últimos tempos e dizer assim, se calhar metes Vettel aqui sim ou não. Não. E tem 4 eu títulos. também não meteria, mas tem 4 títulos e muita gente vai metê-lo. Sim, pronto, mas pelo número de títulos. Certo, mas eu não quis entrar nessa discussão agora e acabo por atirar o nome do Lewis Hamilton para cima da mesa. Aqui futebolismo aqui para dentro, que nós não trazemos muito, mas supostamente Brasil de 82 é para muitos a melhor seleção a jogar futebol de sempre e perder nos quartos finais com a Itália a jogar a defesa com 2 bolas na frente, ou seja, os títulos não dizem nada, claro, sim, um os títulos não dizem tudo. Foi só assim mas dizem alguma coisa. Um hot take. Agora, Max Verstappen efetivamente é um fora de série e temos que e as pessoas têm que reconhecer isso e os fora de série têm que ser recompensados e Max Verstappen, vamos ver se até o final do ano não é recompensado. Se ele é campeão este ano, Max Verstappen nos últimos, eu por acaso estava a ver uma estatística, desde a pausa de verão ou desde Monza, já não sei bem. Monza foi o primeiro a seguir à pausa de verão, acho que não, sim, Zandvoort. Zandvoort foi o primeiro, exatamente. Acho que é desde Zandvoort. Desde Zandvoort até Austin, ou seja, Zandvoort, Monza, Baku,
Singapura e Austin, Max Verstappen perdeu 14 pontos de todos os pontos possíveis. Porque ele faz um segundo lugar e... São os 2 segundos lugares. E Um em Zandvoort Exatamente. e o outro É em Singapura, onde em ganha Singapura, o Russell. onde ganha o Russell. Portanto, 7 e 7, 14. exatamente é isso. Portanto, Ganhou tudo. dos 5 grandes prémios que tivemos até agora, exatamente, ele perde 14 pontos no total de pontos que são possíveis de fazer. Isso coloca-o, neste momento, a 40 pontos de Oscar Piastri. Com 5 corridas até ao final. Ora, se ele no final de Zandvoort estava... Mais 2 sprints. Se ele ao final de Zandvoort estava a 100 e poucos pontos e neste momento está a 40, a luta pelo título está completamente dentro. Se Max Verstappen continua com esta performance que tem tido, e por contrapartida os McLaren a decrescer, só para temos terminar, luta pelo título. E agora passando para... Força. Não, Ia passar para a McLaren. sim, mas antes de passar para a McLaren, só dizer que neste momento o Max Verstappen, se ganhar tudo até ao fim, já é campeão do mundo. Exato. Porque acaba com... Já só depende dele. Não é só ganhar tudo, é com o Piastri a ficar em segundo em todos, né? Uhum. O Norris está, está atrás, Sim. ou seja, o Piastri que está em primeiro, com o Max Verstappen a ganhar todas as corridas, e o Piastri ficar sempre em segundo, incluindo sprints e tudo, eles ficam com o mesmo número de pontos, mas o Max Verstappen tem mais vitórias e ganha o campeonato do mundo. Ou seja, neste momento, ele se ganhar tudo até ao fim, exato. o Piastri, se ele ganhar tudo, o Piastri, mesmo que faça o melhor resultado possível, que é segundo, em todas as corridas, já não consegue ser campeão do mundo, porque ele perde em vitórias. E a minha questão é, o Piastri vai conseguir fazer sempre segundo? Não me parece. Eu acho que é mais neste momento, e olhando, passando agora um bocadinho para a McLaren, eu introduzia já assim que eu tenho dúvidas se o Piastri consegue... Eu antes de tu falares, deixa-me só dar uma nota. Sim. Que eu acho que pode ser o mote para falarmos aqui e discutirmos um bocadinho sobre a McLaren. Eu acho que, e corrijo-me se eu estiver errado, mas acho que nós desde o início do ano que temos dito que o piloto mais rápido em corrida é Lando Norris. Mas que no final das contas Piastri tem sido mais eficiente na qualificação e isso traz a vitória no final. O Piastri soube jogar melhor com as regras que a McLaren impôs. Exatamente. E isso é que o está a levar a este fim. E não achas... É isso que eu ia dizer. Eu ia chegar e pode ser um falhanço. Eu acho que agora que... A maior subida da história torna-se a maior derrota. Agora que o McLaren já não tem a vantagem que tinha e que já não são só os 2 pilotos a lutar entre eles, o piloto mais rápido está a vir ao de cima. Sim. Não é, ele já estava ao de cima. Já estava mais rápido, mas o que eu quero dizer é que agora que estas questões das regras McLaren não se podem impor tanto porque agora já tens outros carros na frente. Exatamente. Eles já não brincam. Já não podes brincar tanto. É performance de cada um. Exatamente. Parece-me que o piloto mais rápido tem vindo ao de cima. Tanto é que, eu por acaso estávamos a falar disso, eu estive a fazer contas sobre isso. Neste momento, se não fosse o que aconteceu em Zandvoort ao Norris, se o Norris tem acabado aquela corrida em segundo lugar, sim, como acabaria numa situação normal se não fosse o azar que teve, Lando Norris estaria hoje 4 pontos à frente de Piastri no campeonato. Porque ele perde 18, porque ia ficar em segundo. Ele ia ficar em fazer 18 pontos. Em segundo iria fazer 18 pontos. Portanto, terias que acrescentar 18 pontos aos pontos que ele tem hoje. Se o fizesses, teria 4 pontos de vantagem. Teria 4 pontos de vantagem. Claro que isto vale que vale. Mas o que eu quero dizer é, efetivamente, depois de Zandvoort, porque a realidade é esta, é depois de Zandvoort, Piastri não tem aparecido. Sim. Desde a base do verão, Piastri... Ou melhor, não tem aparecido. Tem aparecido, principalmente em qualificação. No fundo, o Oscar Piastri tem à exceção deste fim de semana, Oscar Piastri tem feito aquilo que sempre fez, que foi conseguir ficar à frente de Lando Norris na qualificação, regra geral, e depois, graças às regras papaya, manter-se à frente dele na corrida, mesmo o Norris sendo mais rápido que ele.
O que é que Norris tem feito diferente? Tem partido mais atrás. E isso faz com que a primeira... E agora tem estado acima. Sim, agora nas últimas corridas tem estado acima. Mas o que tem acontecido também em corridas passadas, e o exemplo desse foi, por exemplo, Singapura, em que Piastri qualifica-se melhor que Norris. Mas a verdade é que, como agora não começam os dois da frente, não são os dois a começar à frente, e há mais escaramuça no arranque, quando começas atrás, Lando Norris tem sido, finalmente, uma coisa que se criticava também da parte dele, tem sido também ele, finalmente, um bocadinho mais agressivo e tem conseguido colocar-se à frente. Tem sabido conseguir jogar também ele, neste momento, com as regras, com as ditas regras papai. Eu acho que ele está a fazer o que devia ter feito desde o início do campeonato. Era aí que eu queria chegar. Mas já o ano passado foi assim. Não deveria Norris ter sido assim desde o início? Claro que sim. Já, Luís, o ano passado a McLaren tem... Eu continuo a achar isto. A vitória do Lando em Miami é a partir daquele momento em que a McLaren tem um carro onde podia ter ganho muito mais corridas. Sim, também concordo contigo. E só que eles só começaram e o Norris parece que demora. Parece que só quando sente a pressão, percebe quando existe pouco tempo, quando necessita de estar ali entre a espada e a parede, sim, é que o seu lado mais rápido aparece. E o seu lado mais instintivo, por assim dizer. Instintivo aparece. E tem sido isso que ele tem feito nas últimas corridas. Mas antes de ir ao Norris, porque o Norris até podemos falar aqui um pouquinho sobre a corrida em si, sim, só dar aqui dar uma nota no Piastri, porque também, sim, não tenho muito mais a dizer, a não ser que acho que se não fosse Max Verstappen, ele estaria a fazer o mínimo necessário. Sim. É a verdade. Sim. É que ele iria estar a fazer o mínimo necessário para ser campeão do mundo, porque tinha uma vantagem bastante grande. Contudo, acho que não sei se ele está a ceder à pressão. Não sei se são picos de performance e isso os atletas são assim. Sim, exatamente. Mas que... podemos no próximo grande prémio ver uma reviravolta por parte dos Piastri. Não sei, lá está. Eu tenho essa é a minha grande dúvida. Parece-me que ele está numa fase. Eu acho que ele começou numa forma muito boa a temporada. Eu acho que os pilotos de Fórmula 1 são, sim, como corredores, como os ciclistas, como os jogadores de futebol que têm picos de performance, são atletas. E a minha questão é se o pico de forma do Piastri já caiu e agora está numa fase descendente, numa fase onde ele está-se a tentar manter à tona. E se isso será suficiente para combater um Lando Norris e um Max Verstappen. E juntando à festa, depois parece que de vez em quando aparece a Ferrari, aparece a Mercedes. E eu acho que esse tem sido o maior problema. Porque se nós estivéssemos aqui a comentar que Oscar Piastri, o mínimo que faz é ficar em terceiro lugar e os outros dois, sim, lutam lá na frente, ele era campeão do mundo, tranquilo. Sim. Ia ser assim. O problema é que parece que agora, e isto é fruto se calhar um bocadinho de erro por parte da McLaren, se calhar a vantagem já não é assim tão grande. E neste momento é preciso retirar mais do carro, é preciso dar o extra step. E surpreendentemente isso não está a acontecer. Se calhar tudo aquilo que nós falámos no início da temporada de que Oscar Piastri era um campeonato, era um frio, um metódico, se calhar, e já estava maduro o suficiente, se calhar ainda não. Se calhar ainda temos aqui um crescimento a ser feito por Oscar Piastri, mas a verdade é uma. E com isso termino aqui em relação ao Piastri. Se ele vence uma corrida, tem o título na mão. Exato, essa é a questão. Porque eu acho que esse é o grande fator. São 5 corridas, ok que mesmo existe sprint, mas ele ganhar uma corrida vale muito. A diferença logo do primeiro para o segundo... mesmo que Norris fique em segundo. Sim, mesmo que seja o Norris a ficar em segundo, são 7 pontos. Exatamente. O Norris não vai ganhar as corridas todas até ao fim, isso eu garanto. Muito menos com o Max Verstappen nesta forma. Com o Max assim... Eu acredito, para mim, na minha opinião, acredito muito mais em Max ganhar tudo até ao fim do que o Norris ganhar tudo certíssimo até ao fim. Ou seja, o Piastri ganhando uma corrida, por exemplo, tem 14 agora. Se ele ganhar a próxima, sobe para 21. 21 pontos, já volta outra vez quase uma vitória. Já é complicado, já é quase um DNF, não é? Uma vitória e um DNF. Ou seja, Oscar Piastri, apesar de estar nesta fase decadente, eu acho que
E daí eu acho que eu ouvi as entrevistas finais dele, ele próprio falou, ele até tem dito que perguntaram-lhe sobre a queda de performance, a pressão estava a afetar, se não estava nas últimas corridas, e ele disse que nas últimas corridas eu tenho feito as corridas, os outros também têm estado bem. Ou seja, ele mantém e só assumiu que efetivamente este fim de semana não esteve no seu. Porque efetivamente foi este o fim de semana que me correu bem, os outros. Sim, mas eu acho que ele em Quer dizer, Singapura, Baku, não sei como é que ele disse que nos últimos fins de semana bem, quando em Baku ele tem 3 dias, 3 carros no mundo. E em Singapura e não em aparece. Singapura ele não aparece, ele fica longe do Norris. Claro que, e foi tudo fator. Mais uma vez, aparece na qualificação? Sim, Luís, mas por exemplo, em Singapura ele não aparece por culpa dele, porque ele afetou-se psicologicamente com aquele lance totalmente normal, com aquele acontecimento totalmente normal no início da corrida com o Norris. Aquilo é um caso normal de corrida. Ele não aparece porque ficou afetado psicologicamente. Ou seja, aqui também é culpa dele de não ter aparecido. Sim. Mas só para terminar, lá está, era a referir isso que ele continua a ter o faco e o queijo na mão, e eu acho que daí o ver ainda nas entrevistas, calmo, falar que ele sabe que precisa de uma vitória. Eu acho que ele sente que com uma vitória tem o título na mão. E digo-te mais, ele sente que essa vitória vai aparecer no México. Eu não sei se vai ser no México. Eu acho que Piastri o campeonato vai ser selado em Abu Dhabi, nós vamos ter campeonato até ao fim. Sim, isso também acho que sim. Mas vai ser selado, ele vai ganhar no Qatar. Foi aí que ele apareceu, a primeira vez. Muito bem, ganha a corrida sprint. E ele deu-se muito bem nesse circuito, já o ano passado também. E eu acho que ele até ganhou o grande prémio ano passado lá, não tenho certeza. Mas ele ganha a primeira sprint em 2023 no Qatar. Sim, isso sim. Mas não ganhou lá o ano passado. Não. Mas até vou ver. Até por curiosidade. Mas eu acho que o Qatar poderá ser ali E lá está. E vamos ver o que é que vai acontecer no Brasil. O Brasil é uma pista que tem tudo para ser o único onde a McLaren poderá dominar. O Grande Prémio do Brasil tem sprint outra vez? Por acaso não estou recordado. Não. Pois, o ano passado foi... Sim, não. É Brasil e Qatar. E Qatar. É Brasil e Qatar. Não, o ano passado ganhou o Max Verstappen. Ok. Mas eu lembro que Piastri apareceu a primeira vez na corrida sprint do Qatar de 2023. Mas fez um pódio, fez terceiro lugar. Em relação ao Lando, olha, eu acho antes disso, Lando, queria só... e acabamos assim o Piastri e depois vamos ambos ao Lando. Eu acho que o Piastri acaba por ter uma corrida não tão boa e uma corrida onde perde pontos para os dois Ferrari, ou seja, perde mais pontos porque tem os Ferrari entre ele e Lando Norris e Max Verstappen por culpa dele próprio. E passo a explicar. Eu acho que ele só termina em quinto lugar porque, graças ao incidente de sábado, a McLaren não tem tempo de explorar um bocadinho mais o carro. Acho que o Max Verstappen ganha com mais tranquilidade por causa disso, por exemplo. Acho que ia acabar por ganhar a corrida na mesma, não é isso que eu estou a pôr em causa, de todo. O que estou a dizer é que se calhar Lando Norris podia ter ficado mais perto. E acho que ele teria certamente fechado no terceiro lugar e portanto teria perdido menos pontos se não fosse o incidente de sábado. E teria perdido menos pontos no sábado também, de certeza, não é? Mas isso são outras. Mas isso é óbvio, não é? Essa parte é óbvia. Sim, porque a McLaren, ou seja, o parque fechado entre os carros depois da sprint qualifying entram em parque fechado até ao final da corrida sprint. Mas não é logo no final da corrida sprint que é aberto. Só é aberto 1h30 antes da qualificação. Ou seja, os mecânicos da McLaren tiveram 1h30 para reconstruir os dois carros. Obviamente que não deu tempo. Não houve interligação de equipas, que normalmente às vezes acontece. Exatamente. Quando é só um carro. Portanto, obviamente que não houve tempo de fazer grandes melhorias no carro e grandes melhorias no que toca a afinações. E acho que foi fruto, não estou a dizer que foi fruto só disto, mas isto também foi um fator que ajudou a que isto tivesse acontecido.
Mas então aí é mérito de Lando Norris, não é? De ter mesmo assim conseguido fazer o segundo lugar, exatamente. Mas dizer o quê? Eu sei que não sei se querias falar sobre isto, mas também é só dar a nota e podemos avançar, que é, nós entramos para este fim de semana com os dois pilotos da McLaren a dizer que vai haver consequências do que tu referiste em Singapura. De algo que para nós, tu ainda agora referiste bem, é um perfeito incidente de corrida, normalíssimo. Nada a contestar sobre isto. Tal como aconteceu aqui, não é? Aqui, acho que é um bocadinho menos incidente de corrida, se me perguntares a mim, mas não deixa de ser um incidente de corrida. Sim, ele tenta fazer É um desordem, incidente de há carros corrida. no dentro. É um Agora, incidente de quem corrida. é que tem, entre aspas, mais culpa? É um incidente de corrida. Mas é um incidente de corrida. Sim. Também vai haver consequências? E quais serão as consequências? A minha questão é, nós não percebemos isto no decorrer da corrida. A única coisa que ficou a ideia no ar foi, deixou de haver a obrigatoriedade do piloto que está na frente parar primeiro, porque Oscar Piastri desta vez está atrás, mas para primeiro. Só que a questão é, estava tão atrás do Norris que não havia tema. Estão em situação de corrida diferente. Exatamente, ou seja, não me parece que seja isso. Acho que não fica perceptível. Eu não sei, eu sou-te sincero, eu vou ser o mais sincero possível. Eu sinceramente eu não sei o que é que tem a ver estas coisas das consequências ou assim fora. Eu não sei o que é que o Stella e o Zeca andam a dizer lá dentro. Eu nunca vi coisa. Eu sou-te sincero, eu acho que é ridículo. O que eles andam a dizer. Era isso que eu queria chegar. Eu não consigo entender. Vai haver consequências. Consequências do quê? O que é que vais fazer? Exato. São corridas. Porque é que a McLaren veio aqui agora? Parece que a McLaren agora já existem os comissários, mas a McLaren, dentro da equipa dela, quer ter os seus tem os seus comissários. Mas para quê? E as suas próprias regras para tudo. As suas próprias regras para tudo. Eu sinceramente eu não tenho gostado da forma como o Zac Brown e Stella têm gerido esta situação de ter ambos os pilotos a lutar pelo campeonato do mundo. Eu fui aquele que disse que a McLaren não queria ser campeão do mundo de pilotos, mais concretamente, mas não queria ser campeão do mundo com o Zac Brown. Foram campeão do mundo de equipas, mas eu estou a ver o caso um bocado mal parado para o campeonato do mundo de... Acho que em boa hora agora, foram campeonatos do mundo de equipas. Exatamente. Tiveram um carro muito dominador na primeira parte do campeonato. Agora, acho que o Zac Brown e o Stella têm de deixar estes comentários de lado e perceber que isto são focar-se nas corridas. Focar em encontrar em a sua equipa técnica, porque eles são os responsáveis pela equipa técnica, em arranjar soluções aos pilotos para bater o melhor carro do pelotão e o melhor conjunto do pelotão neste momento, que é o Red Bull e o Max. Porque isso não tem acontecido, como tu tens várias vezes referido, e eu acho que esse fim de semana aconteceu outra vez, e com isso passa aqui para Lando Norris, que eu acho que o Lando Norris só tem um apontamento. Eu acho que o Lando Norris faz um grande fim de semana. Depois, ok, que poderemos criticar, não sei se tu criticar entre aspas, falar um bocadinho sobre o método de ataque de Lando Norris, mas eu acho que eu só tenho uma dúvida. Eu tenho dúvida se a escolha do pneu macio no final foi a correta, porque nós vimos correta no sentido, não digo em relação ao Ferrari, porque o McLaren é melhor que o Ferrari. Eu falo quando Lando Norris ultrapassa Charles Leclerc, por que não colocar pneus duros, logo entrar nessa altura e não voltar a perder outra vez posição para Charles Leclerc? Eu questiono isso, porque não, no momento em que ele passa a volta 21, 22, sim, o Leclerc entra e logo coloca médios. E bem, acho que muito bem, eu acho que a Ferrari... Já falando também aqui um bocadinho da Ferrari. Sim, podemos aqui, porque no fundo estamos a cruzar a batalha entre os dois. Acho que a Ferrari para bem, ou seja, enquanto conseguiu estar à frente de Lando Norris, que era verdadeiramente o piloto com quem eles estavam a lutar, não estavam a lutar com Max Verstappen, foram ficando enquanto o Leclerc conseguiu aguentar. A partir do momento em que o Leclerc não conseguiu aguentar, parar. E colocaram um pneu que lhes daria estabilidade até ao final do corrida. E daí eu falar, porque nós percebemos, a McLaren vê o primeiro stint e vê a dificuldade de Lando Norris em ultrapassar o seu adversário. Muito, se calhar, a culpa disso pode ser do piloto, mas outra culpa também é do carro, porque nós sabemos que o carro
da McLaren não tinha velocidade de ponta, notava-se, ele tinham dificuldade É em assim, atingir. é assim todas É as assim corridas. em todas as corridas. Ou seja, E nesta só conseguiu ultrapassar Porque porque a reta efetivamente é grande. senão não conseguia. Se a reta tem menos 200, 300 metros, Não consegue. passa. Porque não parar logo naquele momento em que ele ganha a posição, ele não perde, coloca pneus duros, por exemplo, Sim. não é por exemplo, tinha de colocar pneus duros, não perde a posição em pista para Charles Leclerc. Será que isto não faria com que, pelo menos, ele não teria de ter um stint tão difícil na segunda metade para voltar a ganhar a posição ao Charles? E além disso, será que não poderia ter pneus suficientes para ir a Max Verstappen? Porque Lando Norris teve um stint muito bom de pneus macios. Nós vimos que ele conseguiu atacar o Charles, não conseguiu passar, teve de arrefecer e depois conseguiu atacar outra vez. E no final da corrida já estava a ganhar um pouquinho, andava sempre ali ao mesmo, andava ao mesmo ritmo do Max. Mas sempre ganhando um bocadinho. Sim, mas mesmo que andasse, Luís, mesmo que andasse Acabou 8 segundos. Mas teve a quase 12. Teve a quase 12, pronto. Andou ali, mas depois de ultrapassar o Leclerc, se calhar andou ali ao ritmo do Max. Mas isso que Também andou a gerir depois, já não dava para chegar lá. Sim, mas isso só assim. Mas ele teve em luta, Sim. desgastou muitos mais pneus que o próprio Max. O Max, logo ao fim de 10 voltas, nem 10 voltas que o pneu macio, estava-se a queixar. Estava a gerir. A partir daí geriu. Ou seja, será que Lando não entra mais cedo, não perde a posição em que pista para Charles, coloca pneus duros, não teria pneu suficiente para atacar? Claro. Max Verstappen? Questiono-me isso. Já ouvi dizer que efetivamente o pneu duro não funcionava porque, principalmente no último setor, estava vento e o pneu não tinha gripe suficiente, não gerava gripe suficiente. Não sei se isso é verdade ou não, mas quem é que disse? Mas tendo em conta que o carro da McLaren é o carro com mais carga aerodinâmica, será que não daria resultado? Não é só isso. Mas se eles estavam a no final contar... das coisas, mas só para terminar, no final das contas, eu acho que eles deviam ter feito isto porque colocavam o piloto numa muito melhor posição, com muito menos risco. Exatamente. Pior, a questão é, tu dizes, os duros não funcionariam por causa do vento. Mas se eles soubessem disso, não começavam de médios. Começavam todos macios, começou Charles Leclerc. Exatamente. Portanto, se eles começaram todos de médios, é porque a intenção deles era ir a duros. O stint de Charles Leclerc é que os fez pensar. Exatamente. Eu disse isso. Eu acho que ninguém estava à espera. Sem dúvida alguma. As estratégias de todas as equipas foram mudadas depois de ver o primeiro stint de Charles Leclerc. E o primeiro stint de Charles Leclerc só é possível porque Leclerc foi muito mais lento. Sim. Max Verstappen fez uma corrida excelente. Sim. E esteve a gerir desde a volta 5 ou 6. Ele apanhou-se com 3 segundos sobre o Verstappen, sobre o Leclerc. E teve, lembras-te que nós falámos sobre isto enquanto víamos a corrida? Ele esteve para aí durante 4 voltas com 3 segundos de avanço para o Leclerc, em que esteve a gerir. Notava-se perfeitamente que estava a gerir. Estava depois, a tentar colocar em posição depois de o Leclerc, qual a melhor estratégia. Claro, depois o Leclerc começou a baixar o seu ritmo e ele acabou por, o Max Verstappen acabou por manter e ganhar vantagem com isso. Ou seja, o stint de macios do Leclerc só é possível porque o McLaren não tem velocidade de ponta. Sim. E não só. Há uma questão também aqui de Lando Norris, mas já vou ao Lando Norris, agora acabo por falar um bocadinho aqui de Charles Leclerc, que acho que faz sentido. Sim, ou seja, por causa da estratégia. Ou seja, aqui a questão é, Charles Leclerc só faz aquele primeiro stint de macios porque o carro que está atrás de si não o consegue passar. Se o Norris passa o Leclerc mais cedo, o Leclerc é engolido pelo pelotão. Só que depois, o que é que acontece? Isso mais ou menos. Acho que Ferrari esteve bastante não bem. Tenho mais... Sim, acho que sim. Acho que fizeram uma boa estratégia. E acho que o Leclerc conseguiu fazer aquela estratégia resultar. Eu acho que esta é que é a questão. Não, eu acho que o Leclerc... eu acho que o que aconteceu foi o Leclerc ali fez com que o Norris não conseguisse atacar o Verstappen. Eu acho que foi a única diferença que causou. Sim. Eu acho que a Ferrari tinha o terceiro e o quarto lugar. Agora, o que eu acho também é que a McLaren tinha que ter dado soluções ao Norris. A McLaren limitou-se a fazer aquilo que já estava programado. Era fazer metade da corrida de médios, metade da corrida de duros. Neste caso foi de macios, mas foi a mesma estratégia. Pararam mais ou menos na altura onde achavam que iriam parar
sem grandes alterações, em vez de meter duros, meteram macios, mas fizeram isto. Ou seja, o que é que obrigou? Obrigou a que Lando Norris, mais uma vez, tivesse que passar Charles Leclerc. Depois de terem entendido as dificuldades que Lando Norris teve para passar Charles Leclerc, fizeram com que o piloto tivesse que o ultrapassar novamente. Muito mais difícil. Não faz sentido nenhum a McLaren não conseguir dar ferramentas aos seus pilotos para conseguirem fazer uma melhor corrida. Tem acontecido isto vezes corrida após corrida após corrida. Em que a McLaren não é capaz de dar soluções, de contribuir com soluções para os seus pilotos. Este tipo de estratégias que temos visto e da operacionalização de corrida tem sido sempre a mesma. Ou seja, é o método de trabalho deles. Eles funcionam assim. Por sempre. Isso é que eu falei de Zac Brown e Stella. Pois, mas está mal. Pronto, mas é isso que eu estou a dizer, que eu elogiei no caso de Laurent Mekies. E depois... Nesse sentido, sim, nesse aspecto é certíssimo. Depois, uma palavra também para Lando Norris, que cada vez é mais visível a dificuldade de Norris ultrapassar. A dificuldade de racecraft, como tu estavas a chamar e bem, que Norris não tem. O Norris teve várias ocasiões em que esteve relativamente perto de Charles Leclerc. É certo que, devido à dificuldade de velocidade de ponta que o McLaren tem, ele nunca conseguia pôr-se lado a lado com Leclerc cedo. E, portanto, permitia que Charles Leclerc escolhesse a trajetória que quisesse. Porque ia conseguir colocar-se no lado da trajetória interior sem dificuldades. Exatamente. Leclerc faz uma boa defesa e utiliza bem as dificuldades do McLaren. Porque a verdade é que, e eu critiquei-o muito durante a corrida, ao Norris, mas a verdade é que o McLaren só se conseguia efetivamente pôr em cima do Ferrari e já praticamente na zona de travagem. E isso fazia com que o Charles Leclerc já estivesse na zona interior da pista. Algo que não aconteceu na segunda ultrapassagem. Sim. E isso até critico em relação ao Charles. Sim, eu acho que o Charles... Deixou a porta aberta, não Eu é? acho que o Charles foi a única vez em que ele deixou a porta aberta. Talvez porque também tantas vezes o Norris podia ter metido lá o carro e não meteu, que o Leclerc achou que ele não ia meter. Agora, o que eu tenho a dizer é que, apesar de tudo isto, e apesar de compreender esta questão do McLaren e isso dificultar as ultrapassagens, o Norris tem que ter um bocadinho mais de racecraft, tem que tentar atirar o carro lá para dentro. Ele leva 2 avisos de limites de pista sem que tenha efetivamente feito uma ultrapassagem, uma tentativa de ultrapassagem. Tentou fazer sempre a mesma manobra já sabendo que aquilo não ia resultar. Portanto, isto para dizer, se tivesse que ir para cima da terra, tinha que ir para cima da terra. Eu sei que talvez ele também estivesse um bocadinho limitado porque está a lutar pelo título e porque estava à frente. No sábado não tinha feito pontos, estava à frente do Piastri ainda uns lugarzitos e portanto ele estava ali a jogar com as duas coisas, não é? Ou seja, não podia arriscar-se a perder pontos e queria passar o Leclerc. Portanto, há aqui também esta limitação, eu sei que sim. Mas voltamos ao início da nossa conversa. Se fosse Max Verstappen ali, se fosse Fernando Alonso ali, o que é que tinham feito? Tinham atirado o carro lá para dentro e tinham conseguido ultrapassar. Era isto que tinha acontecido. Quase como o Russell fez no sábado. Exatamente. Era isto que ele tinha que ter feito. O Russell no sábado lança-se Jesus. Lançou-se, mas tentou. Ele sabia que era a única oportunidade que tinha. E tentou. Lando Norris, Norris... os dois fora de pista, ele devolveu a posição. E está tudo bem. Siga a bola. Perdeu. Qual é o problema? Pronto, e está tudo bem. Não há stress nenhum. Olha, hoje temos aqui uma companhia. Isto para dizer o quê? Acho que Norris, se quer lutar nestas próximas corridas pelo Campeonato do Mundo, vai ter que melhorar este ponto. Definitivamente. Porque vai haver aqui alturas em que vai estar a lutar roda com Max Verstappen. Não tenho dúvidas disso. Ou até mesmo com Oscar Piastri. Portanto, tem que melhorar este aspecto. Mas em todo caso, acho que o Lando Norris fez aquilo, fez o que podia ser feito. Na corrida da McLaren, era a própria McLaren, ou na corrida de Norris, era a própria McLaren que tinha que conseguir fazer soluções diferentes. Isto, como tu dizes, se naquele momento em que Charles Leclerc para, o Norris para a seguir, o Leclerc até podia ter parado primeiro. Mas se na volta seguinte ele entra logo a seguir, o Norris para e mete duros,
certo, sairia à frente de Leclerc, é certo. E talvez fosse, eu não digo que conseguisse fazer alguma coisa com o Max Verstappen, mas se calhar pelo menos fazia alguma pressão, fazia alguma coisa, estaria mais perto. Sim. E vimos que o Red Bull também não se deu muito bem com os macios. Acho que ninguém se deu muito bem com os macios na parte final da corrida. É um se, lá está. Não sei se efetivamente eles têm mais dados que nós em relação aos pneus. Sim, certamente. Mas sim, claro, é uma hipótese que eu tenho. É uma hipótese. Agora, em todo o caso, também Norris bem. Leclerc, sem dúvida, que faz uma corrida espetacular. Faz um primeiro stint, a meu ver, incrível. Aliás, ele previne, digamos assim, uma luta Lando Norris-Max Verstappen e garante, sem dúvida, o terceiro lugar naquele primeiro stint. E na forma como se conseguiu defender Espetacular. De Lando Norris. Acho que é o driver of the day, com tudo. Sim, com todo o mérito. Ainda até porque Piastri, já falámos dele, não vale a pena irmos muito ao caso. Eu por acaso não falei muito sobre a minha questão do sábado entre o incidente dos dois McLaren, mas tu falaste o que falaste bem. Dar só um toque em Lewis Hamilton, que acaba por, a meu ver, mais uma vez estar uns furos a baixar o Leclerc, mas em todo caso não deixa de ser uma corrida positiva para ele. Esteve ali, mas o estar ali é estar a 14 segundos de Charles Leclerc. Olha, terminar a 14 segundos de Charles Leclerc. Em relação ao Hamilton, eu já aqui falei muito e por aí fora, mas a Ferrari, falar da Ferrari dava um podcast dos problemas da Ferrari, e nós temos agora com a entrada de Christian Horner e a entrada de Christian Horner. Rumores. Rumor da entrada de Christian Horner. Rumor. O que mais me surpreende é o porquê da necessidade da Ferrari precisar de um nome como o Christian Horner, se já tem um nome como o Lewis Hamilton. Ou se calhar, tudo aquilo que nós achamos de Lewis Hamilton não é tudo aquilo que é. A Ferrari precisa de um nome como o Horner para trazer engenheiros, para trazer a ambição e por aí fora, mas supostamente a contratação do Lewis Hamilton deveria ter a dizer isso. A equipa não olha para o Lewis Hamilton como um porta-estandarte e alguém que lhes dá motivação para cada vez quererem mais. Para mim é surpreendente isto. Eu só estou aqui a falar um bocadinho já porque tenho lido bastantes coisas sobre isso e do porquê de tentar juntar Christian Horner com Frederic Vasseur, com Christian Horner, fazer algo a Ferrari tornar, eu falei aqui isto no passado, no podcast, tanto surgirem estas notícias sobre a Ferrari adotar uma estrutura como a McLaren tem com o Zac Brown e Stella e supostamente a Ferrari tentar fazer isso porque Vasseur é bem visto pelos engenheiros, e então trazer a Horner seria algo como a posição de Zac Brown, em que ele ligaria a escuderia com a alta cúpula da Ferrari, e o Frederic Vasseur estaria mais encarregado da operacionalização da equipa de Fórmula 1, né, no dia. Um pouco aquilo que aconteceu na Aston Martin, com Andy Cowell como CEO e Team Principal, e o Mike Crack ficou responsável por tudo que é Race Operations. E é um pouco surpreendente isso. Não necessariamente com os mesmos nomes, mas é um pouco surpreendente isso porque, supostamente, né, porque o Horner trazia então essa ambição e por aí fora. Mas então, porquê é que foste buscar Lewis Hamilton, não é? Mas pronto, isto é só aqui um pequeno comentário em relação ao... Acho que o que estás a dizer até tem outro nuance, que é, o nome da Ferrari por si só não traz isso. Pois, exatamente. A questão aqui é esta, o nome da Ferrari por si só traz isso. Trazer Hamilton para cima da mesa acresce. Mas isso não deveria ser trazer Horner trazer Horner para cima da mesa, honestamente, eu se fosse engenheiro não me faria nada. Pois, mas se calhar nós temos uma visão errada, ou nós temos uma... Eu por si só ir trabalhar para a Ferrari já seria por si só uma honra. Se trabalhares com Lewis Hamilton, que é o 7 vezes campeão do mundo, tem todos os recordes e mais alguns, também seria certamente uma... Acho que é aí o ponto. O que me surpreende é dizerem isso.
porque isso indica-me que as pessoas de lá dentro não olham para o Hamilton da mesma forma que os cá fora olham-se para o Hamilton. Será isso? Gonçalo, e não farias... Mas este não, ano... não terias isso? mas a questão, sim, isso foi Passou-se quase uma época e Hamilton continua sem... Claro, sem demonstrar tudo aquilo que nós achávamos. A questão é que eu também acho é que, é assim, eu não achava que, e isto é a minha opinião, sempre disse, eu sempre achei que ele vinha para a Ferrari, mas o Leclerc ia ser muito complicado. Eu só acho é que quem achou que Lewis Hamilton vinha para a Ferrari e ia dar um chocolate no Leclerc, acho que estava completamente fora da realidade. Nunca acreditei nisso. Nunca acreditei nisso, mas acreditava que ele podiam estar taco a taco. Eu não estava à espera que Sim, isso concordo. Leclerc estivesse a fazer... é o contrário, eu acho que o Leclerc está a dar uma... Acho que temos que esperar para 2026 para dizermos isto com mais certezas. Mas por aquilo que nós temos visto até agora... 26, caso a Ferrari não tenha um carro, também ele ganhador, podemos vir a confirmar aquilo que já se suspeita há muito tempo, ou pelo menos eu digo isto já há algum tempo, que é Lewis Hamilton só sabe ganhar quando tem um carro dominador. Pois, mas é o que nós vemos um bocado por estas prestações, porque o Hamilton não está, eu acho que ele este fim de semana faz um grande fim de semana, mas fez uma corrida sozinho. O Leclerc faz uma corrida, ele é que começa com o handicap dos pneus, ele é que tenta a estratégia diferente, ele é que salta para a frente do Norris, ele é que luta com o Norris, coloca tempo no colega de equipa, no final volta a lutar com o Norris e mesmo assim o Hamilton não consegue estar perto deles. Sim. Ou seja, isto só realça, acho eu, a grande corrida do Leclerc e a época que tem feito. Temporada. Eu acho que, na minha opinião, mas isto são opiniões e posso estar, mas eu acho que Verstappen e Leclerc este ano estão um pouquinho, por exemplo, na minha opinião, acima dos pilotos da McLaren, por exemplo. E começa a lançar hoje aqui algo que tu já tens lançado há algum tempo e que eu agora me junto a ti, que é a Ferrari talvez tenha que começar a pensar se não precisa de arranjar a forma de manter Leclerc. Eu acho isso. Porque o Leclerc tem-se mantido na Ferrari pelo amor à Ferrari, por tudo aquilo que aconteceu na sua carreira e a relação. Leclerc diz isto várias vezes, que ele só tem uma carreira graças à Ferrari. Agora... acho que Leclerc é um piloto... Acho que já entregou muito mais do que aquilo que... Sim, porque e é normal ele ver pilotos como Max Verstappen, que tem 4 campeonatos do mundo, está a lutar agora pelo 5º, Lando Norris está a lutar por um título mundial, Oscar Piastri chegou há meia dúzia de dias, está a lutar por um título mundial, George Russell não lutou pelo título mundial, mas... para o ano se calhar figura-se como... Tem este ano 2 vitórias. Sim. Se os rumores foram reais. Tem este ano George Russell 2 vitórias. Ele não tem nenhuma. O Charles Leclerc não tem nenhuma porque não tem carro para ter. E portanto começa a ver a Ferrari a vir um bocadinho para trás. E Charles Leclerc é um piloto super apetecível no mercado. Com alterações que possam acontecer graças a Max Verstappen, Red Bull ou Alonso, Aston Martin. Acho que a Ferrari tem que estar atenta a isto. Olha, só para terminar e antes de irmos à nossa rúbrica, eu por acaso fiquei surpreendido com o anúncio da Mercedes, da renovação de George Russell. Bem no seguimento do Max Verstappen ter dito que ficaria em 2026 na... Sim, mas eu queria acrescentar aqui uma nota porque é que eu fiquei surpreendido com o anúncio dos dois pilotos. Porque eu sempre achei, e eu acho que isso ainda continua em cima da mesa, que eu acho que os dois pilotos da McLaren não sei se estarão ainda para o ano na McLaren. Mas isso as coisas alteram-se. E eu sempre achei que a Mercedes nunca iria anunciar a renovação até o título estar entregue. Porque eu sempre achei que, no sentido de perceber se existia alguma movimentação por parte de um ou do outro de sair. E eu não sei se isso não continua agora em cima na mesa, mas na questão de Charles Leclerc. Eu não sei se
dependendo de quem seja campeão do mundo na McLaren, se algum deles for, se um deles não poderá sair. Vejo mais fácil Uma troca direta. Mas aí vejo mais fácil uma troca por troca. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, eu não me admirava nada de, por exemplo, quem for campeão do mundo da McLaren, Quem perder, sair. sim. Também acho que sim. Não sei, estou a lançar aqui algo. E por isso é que eu digo que fiquei algo surpreendente, porque eu sempre achei que o Toto poderia haver-se tentado a tentar e buscar, principalmente o Lando Norris. Sim. Até porque o que perder agora sim vai ficar em desvantagem. Porque neste momento, hoje são os dois vencedores de corridas. Nenhum é campeão do mundo. Mas o outro depois começa para o a dizer, ano, eu sou campeão do mundo. Se Max Verstappen não der a volta às coisas, certo. Um deles vai ser campeão do mundo. E isso tem peso. Gonçalo, antes de irmos para a rubrica, só dar aqui uma nota, até porque falamos de Lewis Hamilton. Eu não quero deixar passar de não dar nota de pódio do Carlos Sainz na sprint. Sim. É um pódio fortuito dos acontecimentos do incidente na primeira curva, mas não deixa de estar lá e de ter conseguido manter conter os ataques de Lewis Hamilton e de Charles Leclerc, que estavam atrás dele na sprint. Vamos à rubrica? Sim. Vamos começar. Eu se calhar começava pela surpresa, para falarmos um bocadinho sobre isso. Eu tenho como surpresa Oliver Behrman. Acho que Oliver Behrman termina em 9º lugar na corrida principal. Na corrida sprint acaba em 8º lugar, mas acho que não faz jus ao que realmente aconteceu e ao que realmente foi o fim de semana de Oliver Behrman. Ele começa por ter uma sprint qualifying má, arranca 18º, ou salvo erro, mas depois, graças às escaramuças da primeira curva na sprint, apanha-se ele próprio em 7º, salvo erro, ou 8º, e com um ritmo bastante engraçado, bastante bom, e depois vê-se ali numa disputa com Kimi Antonelli, que lhe faz merecer uma penalização de 10 segundos, que vamos ter a oportunidade, deixo de ainda falar um bocadinho sobre ela mais à frente. E pronto, graças ao safety car que aconteceu no final, 10 segundos faz com que caia para o último. E depois no domingo ainda consegue acabar em 9º lugar, mas acho que se não fosse aquele incidente com Tsunoda, este 9º lugar podia ter sido mais. E acho que Oliver Behrman fez um fim de semana que esteve muitos furos acima do Ocon, como tem estado em muitas corridas, e foi sem dúvida para mim uma surpresa neste fim de semana. Sim, olha, a surpresa, eu já falei bastante dela, mas a minha surpresa é a Ferrari. Acho que faz uma grande performance. Eu não estava à espera de estarem à frente dos Mercedes, nem estarem em luta com os McLaren. E não tenho muito mais a dizer, já falamos sobre a Ferrari, mas acho que é bom termos a Ferrari, mais uma equipa a lutar pelos lugares mais altos do pódio, e ter a própria Ferrari, né, a lutar por isso. E acho que foi uma lufada de um bocadinho de ar fresco para os dois pilotos. Precisavam deste resultado, eu acho. A própria equipa precisava disso. Como o Frederick Vasseur disse, ele subestimou, né, ele já disse que já estão focados em 2026 há muito tempo, e subestimou o não ter resultados e o como isso iria afetar psicologicamente a equipa. Por isso daí ser a minha surpresa, e ainda bem. Certo. Avançando aqui para a confirmação, a minha confirmação Acho que é a mesma. Também tens Max Verstappen. Temos então como confirmação Max Verstappen. Não me vou adiantar mais. É o que tem acontecido desde a pausa de verão. Nada a dizer, tem sido efetivamente a confirmação desta, ou quase como uma revelação, se queremos dizer assim, depois da pausa de verão. Olha,
Isso que é a desilusão. Vais à tua desilusão, sim. Eu também já falei dela. Certo. Eu acho que a tua poderás querer acrescentar algo mais. Mas a minha é Oscar Piastri. Acho que não apareceu durante o fim de semana e não tenho. Não gostei muito bem da postura dele em Singapura. Certo. Não tem aparecido. Parece que tenta sempre arranjar justificações para que as culpas nunca é dele e por aí fora e performance. Um bocadinho ao contrário, engraçado que do Norris, que está sempre a dizer que a culpa é dele. Exato, e que não eu acho conseguiu. que. Nem parece que é o 8 e o 80, não é? Exatamente. Não quer dizer que nenhuma postura está certa nem a outra, mas. Exato, é isso. Eu acho que o Piastri aqui precisa de um abanão Certo. para acordar, voltar outra vez ao Piastri da primeira fase da temporada. Olha, eu como desilusão mais uma vez, e parece que me repito sempre sobre isto, mas eu sempre cá estes casos, eu acho que devemos trazê-los para aqui. Eu vou tentar ser rápido também para não atrasar muito mais o nosso podcast, mas eu acabo por trazer como desilusão os comissários, o comitê de comissários, porque acho que mais uma vez este fim de semana tivemos aqui algumas decisões um bocadinho polémicas. Engraçado que todas elas sempre na mesma curva, ou no mesmo conjunto de curvas, que são as duas esquerdas antes das últimas curvas do terceiro setor, em que tivemos o primeiro caso, é o caso de Oliver Bearman no sábado, como eu estava a falar, em que Kimi Antonelli coloca-se por dentro nestas duas curvas, nunca estando efetivamente lado a lado com Oliver Bearman, e depois acaba por puxá-lo para fora, e como o puxou para fora, Oliver Bearman achou que teria toda a legitimidade em manter a posição e, portanto, como estava por dentro, conseguir passá-lo. A FIA entendeu o contrário, ou os comissários entenderam o contrário, e eu não concordo. Acho que mantendo isto assim, nunca, ou seja, basta fazeres um dive para dentro da curva e irás conseguir manter a posição, e isso acaba com lutas em pista que tanto gostamos de ver. Depois a seguir foi no domingo a questão entre Kimi Antonelli e Carlos Sainz. Efetivamente Sainz foi um bocadinho otimista por dentro. O incidente dá-se, e podemos dizê-lo, que podemos colocar a culpa em Carlos Sainz. Eu também acho que sim, mas dar 5 lugares de penalização para a corrida do México graças a isso parece-me demasiado penalizador. Acredito que seja o que está no livro de regras. Acho que Carlos Sainz já foi suficientemente penalizado, tendo em conta que não acabou esta corrida. A corrida dele acabou ali, portanto já foi penalizado que chegue. 5 lugares para a corrida seguinte acho demasiado penalizador, quando temos muitas outras vezes penalizações por coisas até piores, de 5 segundos ou de 10 segundos, que são muito menos penalizadores do que 5 lugares à partida, não é? 5 lugares à partida significa que se vais começar de 10º, partes de 15º. É a mesma coisa que praticamente não passas à Q2, e começares de 10º significa que foste à Q3. Portanto, acho que não reflete, é injusta demais a penalização. E por fim, aqui sim, um sítio onde eu acho que devia ter sido penalizado e não foi, que é a situação do Tsunoda. O Tsunoda faz uma manobra perigosa, a meu ver. Oliver Bearman já se tinha comprometido com o interior da curva. Acho muito bem que Tsunoda o aperte, como qualquer piloto ali o teria feito, mas tens que apertar e dar espaço. Ali, Tsunoda não deu espaço, colocou-se à frente, e além disso ainda ouvimos a rotação do motor a diminuir, ou seja, a fazer, digamos, com um brake test a Oliver Bearman naquela situação. Acho que aquilo sim mereceria uma penalização, e acabou, entre aspas,
com a corrida do Oliver Bergman ali, porque o fundo depois já não ficou 100% em condições graças àquela incursão sobre a terra. E pronto, no fundo são essas as minhas considerações e aquilo que eu acho sobre os incidentes, e por isso é que coloco aqui os comissários de prova como a minha desilusão. Subscrevo. Nada a dizer. Sim. Muito bem, Gonçalo, vamos às nossas apostas antes de fecharmos aqui o podcast. E tu desta vez deste-me aqui um chocolate, não é? Malta, o Gonçalo acabou por acertar em Max Verstappen a fazer a pole, Max Verstappen a vencer e Lando Norris em segundo lugar. E portanto, soma aqui 6 pontos. E eu só acertei Lando Norris em segundo, faço 2 pontos. Portanto, neste momento, o nosso pequeno campeonato está 32 pontos para mim, 29 pontos para ti. Está relançado aqui o nosso pequeno campeonato. E portanto, graças a isso, temos que ir aqui às nossas apostas para o Grande Prémio do México. Gonçalo, queres começar tu? Queres que comece eu? Posso começar? Será que vamos ter ninguém a querer fazer a pole position? Isso eu acredito que sim. Não é? Mas olha, Mas acho que ninguém vai levantar o pé. Exatamente. Não, foi só aqui uma chapa à feira. Mas acho que vai ser muito interessante. Mas olha, eu continuo na cena de Max Verstappen. Max Verstappen para a pole, Max Verstappen para a vitória. Eu acho que ele está imparável. E enquanto mais ele ganhar até ao final, melhor, porque eu quero que o título seja decidido a 3 em Abu Dhabi. Por isso está decidido. Por isso eu acho que até ao final, se calhar não, Brasil acho que não vai ser Max. Mas vou pôr Max, lá está, na pole e na vitória. Vou colocar Lando Norris e Piastri. Muito bem. Queria pôr um Ferrari, mas é assim, aqui serão certamente os carros com maior fator aerodinâmico que se vão colocar à frente. Pois, e o Ferrari. Não me parece que o Ferrari seja esse carro. Pois. É isso mesmo. Por isso é que eu não vou fazer, acho que não vai acontecer. Portanto, acho que aqui o pódio vai ter que ficar certamente entre Max Verstappen e os dois pilotos da McLaren. Isto será, à partida, uma verdade certa. A não ser que apareça aqui George Russell, porque verdade seja dita, George Russell apareceu em Singapura. Eu nunca aposto na Mercedes, mas eles E vão Singapura, em alguma corrida. E Singapura é um circuito que também precisa de aerodinâmica e a Mercedes apareceu. No entanto, eu para que o nosso campeonato também fique de alguma forma animado, vou colocar Lando Norris a vencer, porque acho que Lando Norris precisa de ganhar de ter uma vitória, de ganhar uma corrida para se colocar efetivamente na luta com Oscar Piastri. Mas não o vou colocar na pole. Vou colocar Max Verstappen a fazer a pole. Acho que Max Verstappen vai fazer a pole position. Já o tem feito. E acho que vai ser assim. Vou colocar Lando Norris a conseguir aqui a vitória. Vou postar aqui também eu um bocadinho. Com Russell a fazer o segundo lugar. E não pensei no Russell também. Russell a fazer o segundo lugar. Ou melhor, Russell o segundo lugar não. Vou para o Max a fazer o segundo lugar. Até porque o Max também cair de primeiro para terceiro não estou a acreditar muito. E Russell sim. Então aqui em terceiro lugar. O que animaria ainda mais o campeonato, porque significaria que Oscar Piastri ficaria em quarto ou depois. Mais um fim de semana sem pódio. Mais um fim de semana sem pódio. O que animaria sem dúvida o nosso campeonato, porque faria com que aí sim Oscar Piastri chegasse a São Paulo e tivesse que ir de faca nos dentes. Vamos ver como é que será e como é que vai ser o Grande Prémio do México, malta. Teremos Grande Prémio novamente para a semana, portanto teremos também podcast para a semana de análise. O campeonato está a aquecer, o campeonato de equipas já terminou, mas o campeonato de pilotos está a aquecer cada vez mais. Temos Lando Norris a 14 pontos de Piastri e Max Verstappen a 40. 40 é alguma coisa, mas para Max Verstappen das últimas corridas
não é muito. Por isso, malta, fiquem desse lado. Tenham uma boa semana e vemo-nos na próxima semana. Boa semana, malta.